Graça e paz, irmãos, você que nos acompanha também aí, através da transmissão do Facebook, que Deus abençoe grandemente a sua vida. O desejo do nosso coração, a nossa oração é que você seja, nesse culto que nós prestamos a Deus, Ele também fale ao seu coração e você seja também edificado por meio desse culto. Nós queremos agora convidar você a curvar a sua cabeça em casa, que nós vamos orar ao Senhor nesse início de culto. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque nós temos essa liberdade aqui de poder cultuar ao Senhor, mesmo em condições atípicas da forma que nós costumeiramente falamos. Nós não estamos impedidos disso. Nós temos a sua palavra aqui e nós temos irmãos, ó Deus, que nos acompanham em casa e que pode ter as suas vidas edificadas por meio da sua palavra. Por isso nós somos gratos ao Senhor. Nós somos gratos ao Senhor pela graça do Senhor derramada sobre a vida da sua igreja, pela redenção de Jesus Cristo, ó Deus, pelo perdão dos pecados, pela comunhão que nós temos com o Senhor. Nós somos gratos ao Senhor. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos abençoe enquanto nós prestamos esse serviço, enquanto nós prestamos o culto ao Senhor, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor visite-nos, que o Senhor venha edificar as nossas vidas, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja conosco durante todo esse culto, durante todo esse tempo. Todos aqueles que estão aqui, ó Deus, esse grupo reduzido que está transmitindo, que está, ó Deus, aqui trabalhando na questão da música e da transmissão, que o Senhor nos use como instrumentos nesse momento, ó Deus. Em nome de Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém. Nós vamos fazer a primeira leitura nessa noite. Eu quero convidar você aí na sua casa para abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Do verso 26 até o verso 39. Essa leitura que nós vamos fazer de Romanos capítulo 8, do verso 26 até o verso de número 39. Vamos à leitura da palavra do Senhor. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará gratuitamente com Ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador.
Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O apóstolo Paulo está falando aqui sobre a obra da redenção. Está falando aqui sobre essa obra consumada desde na eternidade e aqui nessa plenitude dos tempos, quando nós tomamos conhecimento por meio da palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, ele anuncia essa palavra no primeiro século, e essa palavra também ela vem até nós hoje. Nós também tomamos conhecimento dessa palavra, e ele diz aqui, no verso 33, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, é o próprio Deus que faz justiça pela sua igreja, que faz justiça para todo aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o seu Redentor. Nesse momento nós vamos para um momento de confissão, e eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia aí também, agora indo lá para o Antigo Testamento, para Isaías capítulo 1, verso 18 até o verso de número 20. Diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos ler o texto e em seguida nós vamos orar, nós vamos confessar o nosso pecado diante do Senhor. Profeta Isaías capítulo 1, do verso 18 até o verso 20, diz assim: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelho como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comerei o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Palavra do Senhor por meio do profeta, falando aqui do convite do Senhor. Ele diz assim: vinde a mim e eu vos tornarei. Ele traz aqui uma analogia dos pecados que são aqui como a escarlata, vermelho, e eles se tornarão brancos como a lã. Fala da purificação, fala da mudança. A palavra de Deus, ela vem para nós, ela nos dá conta, ela nos faz ter conhecimento de que nós somos pecadores, e nós devemos reconhecer isso. Mas quando nós reconhecemos isso, também Ele nos concede o perdão, Ele nos purifica de todo o nosso pecado. Ele traz essa transformação que o profeta está falando aqui. Ele traz essa mudança que o profeta está falando aqui. Ele perdoa os nossos pecados. E é isso que nós vamos fazer nesse momento. Nós vamos clamar a Ele, nós vamos orar diante do Senhor. Nós vamos confessar o nosso pecado diante do Senhor e pedir que Ele nos purifique, que Ele transforme a nossa vida sempre, que Ele incline o nosso coração sempre à obediência a Ele. Vamos orar nesse momento. Curva a sua cabeça e nós vamos orar ao Senhor.
Senhor Deus e Pai, nesse momento, ó Deus, nós nos colocamos diante do Senhor e nós reconhecemos que nós temos falhado, nós reconhecemos que nós somos pecadores. No momento, ó Deus, que nós nos entristecemos porque nós lembramos de tudo quanto nós fazemos que não está de acordo com a sua vontade, de tudo quanto nós deveríamos fazer também e não fazemos. Isso é desobediência diante do Senhor, é pecado diante do Senhor, e nós queremos, ó Deus, confessar o nosso pecado. Nós queremos também, ó Deus, que o Senhor traga a nós um exame, ó Deus, apurado, ó Deus, de tal forma que nós possamos perceber qual que é a vontade do Senhor em toda e qualquer situação, para que nós possamos fazer a sua vontade, e que também, ó Deus, dessa mesma forma, nesse exame, nós queremos que o Senhor acuse em nós, ó Deus, tudo aquilo que é pecado e que porventura nós não estamos enxergando isso, nós não estamos vendo isso, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações e que o Senhor nos dá esse processo, ó Deus, de arrependimento para que nós sejamos perdoados, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós clamamos ao Senhor, nós estamos certos, ó Deus, de que o Senhor é um Deus misericordioso, é um Deus perdoador. E a sua palavra nos diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor nos purifica e o Senhor nos perdoa de todo tipo de pecado, de toda injustiça. E nós nos alegramos no Senhor por ter os pecados perdoados. Somos gratos ao Senhor. Em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, é que nós oramos. Amém. Nós vamos passar para o nosso período de louvor, mas antes disso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Salmo de número 47, Salmo de número 47, e eu vou ler o verso 1 e o verso 2, Salmo de número 47, diz assim a palavra do Senhor: batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Nós vamos celebrar ao Senhor nesse momento, nós vamos louvar ao Senhor e celebrar Ele é Altíssimo, Ele é tremendo, assim diz o salmista, e nós vamos celebrar Ele nesse momento, adorá-lo nesse momento de cânticos. Oh,
Pai, graças te damos, ó Deus, porque mesmo com todas as dificuldades recentemente enfrentadas, ó Pai, nós continuamos nos reunindo em seu nome, Senhor. Graças te damos, ó Pai, porque mesmo com todas as dificuldades a gente consegue, ó Pai, ouvir a tua palavra, aprender mais de ti e nos sentimos, ó Pai, mais perto de ti, ó Deus. Nesse momento, ó Pai, peço que o Senhor abençoe a vida do pastor Paulo, que a palavra, ó Pai, a sua palavra, que o pastor tem estudado durante a semana, entra, Deus, nos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Quero convidar você para a nossa meditação, quero convidar você a abrir a sua Bíblia em casa, em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. E acompanhar comigo a leitura do verso 21 até o verso de número 26. Assim diz a palavra do Senhor. Mas agora, sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, nesse momento, ó Deus, de meditação da sua palavra, nós pedimos ao Senhor que o Senhor prepare o nosso coração e que o Senhor mesmo esteja nos instruindo na sua palavra, ó Deus, abrindo, Senhor, os nossos corações e as nossas mentes, e que o Senhor mesmo esteja falando aos nossos corações nesse momento de meditação. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Irmãos, eu quero meditar nessa noite sobre a justiça de Deus sobre o homem, como que manifestou essa justiça de Deus na vida do homem. O apóstolo Paulo está falando aqui desde o capítulo 1 de Romanos, precisamente a partir do verso 18 até o capítulo 3, verso 20, ele está falando da condição do homem, ele está falando que o homem se desviou, o homem inclinou pelo seu próprio caminho, o caminho do seu próprio coração, com a sua própria mente, ele se distanciou de Deus cada vez mais, e isso nós conseguimos constatar isso com uma facilidade muito grande. O apóstolo Paulo está falando que toda a raça humana pecou e se distanciou de Deus, através do seu próprio comportamento, através do seu próprio modo de ser. Todos os seres humanos, sem exceção nenhuma, é o que ele diz, de todas as raças, classes sociais, de todos os credos e culturas, tanto judeus como gentios, imorais e também moralistas, religiosos e ateus, todos, sem exceção, são pecadores, são culpados, indesculpáveis e sem defesa diante de Deus. É o que o apóstolo Paulo trouxe aqui até o capítulo 3, verso 20. O que Paulo faz aqui é trazer um quadro, é pintar um quadro aqui, e nesse quadro ele fala aqui dessa situação desoladora do ser humano, do homem. Não há nenhum raio de luz, nenhuma esperança, não há nenhuma perspectiva de socorro. É interessante, a doutrina da justificação pela fé
e é isso que nós vamos falar hoje, ela distingue o cristianismo de toda e qualquer outra religião. Através dos séculos, os homens eles têm tentado por diversos métodos, diversas formas, se justificar, ou justificar a si mesmo, mas se justificar diante de Deus, se justificar diante de divindades. Algumas formas que o homem utiliza para fazer isso, às vezes em algumas religiões, em algumas culturas, a tortura física, a subida de grandes escadarias, promessas cumpridas para merecimento diante de Deus, os sacrifícios para aplacar as divindades essas que os homens canalizam de maneira equivocada a sua fé, a invocação de anjos, o apelo a santos, são algumas formas. Por ocasião da reforma protestante, foi a compra de indulgências, de misericórdias, as missas para pagamento e até cultos para pagamento de pecados de mortos, para encontrar uma forma mediatória, uma forma de achar a mercê diante de Deus, de aplacar um pouco essa sua culpa diante de Deus. É a forma que o homem tem encontrado para se justificar diante de Deus. Toda a história humana, ela está traçada dessa forma. A nossa literatura consta isso. Os filmes que nós vemos também falam a respeito disso. Eu me lembro de um filme que eu assisti em 2008 de Will Smith, 7 Vidas, e nesse filme ele envolveu num trágico acidente com a família. E posteriormente ele tentou se justificar, ele tentou amenizar um pouco a sua culpa, e ele fez uma série de coisas, mas aquela culpa ainda continuava doendo em seu coração, ele continuava com aquela mesma culpa na sua mente, e os resultados para ele não foram resultados benéficos. Teve um final difícil para ele, mas foi a forma que ele encontrava de redimir a si mesmo. As religiões tentam abrir caminho da terra para o céu, mas o cristianismo genuíno, o cristianismo bíblico, ele traz esse caminho que é do céu para a terra. Ele traz esse caminho que é traçado por Jesus Cristo, pelo sangue do Senhor Jesus, trazendo remissão ao homem, trazendo aí uma justiça de Deus. Mas depois aqui, dessa noite escura que Paulo está trazendo aqui nesses primeiros capítulos aqui de Romanos, aqui amanhece aqui um novo dia, aqui tem um novo amanhecer, o sol aparece aqui, nesse tempo, nessa plenitude dos tempos. Então aqui no verso 21, o apóstolo Paulo vai falar assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, e ela foi anunciada no Antigo Testamento, ela foi anunciada pelos profetas, ela foi anunciada pela lei. A justificação é um ato de Deus, pelo qual o próprio Deus declara o pecador que crê em Cristo como sendo justo em Cristo, com base na obra consumada na cruz pelo Senhor Jesus. A justificação, então, aqui nós podemos ver aqui inicialmente que é um ato, não é um processo, é algo que Deus faz e está feito. Não há níveis de justificação. Todo aquele que crê em Cristo Jesus, ele se encontra na mesma posição, ou seja, posição essa justificada diante de Deus. Além disso, a justificação ela é realizada por Deus e não pelo homem. Por mais dessas tentativas que nós falamos inicialmente, ela é realizada por Deus e não pelo homem. A justificação não significa que Deus também nos torna justos, mas Ele nos declara justos diante de Deus. A justificação, portanto, aqui nós poderíamos pensar aqui que é a forma que Deus coloca a justiça de Cristo em nosso registro. Nós que somos pecadores,
e Ele coloca em nosso registro o lugar de nossa pecaminosidade, e ninguém pode mudar isso, ninguém pode tirar isso do nosso registro, daquilo que foi colocado e imputado a nós. É por isso que o profeta Isaías, ele vai falar que ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores ele levou sobre si. No capítulo 53 ainda, ele diz que ele verá, Jesus, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Meu servo, o justo, Jesus, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. A justificação, então, ela é essa obra totalmente centralizada na pessoa de Cristo, ela é totalmente centralizada na cruz de Cristo Jesus. E no verso 2, além de falar que ela vem de Deus, fala que ela é centralizada em Cristo Jesus, ela também foi testemunhada no Antigo Testamento pela lei e pelos profetas. É por isso então que o apóstolo Paulo está disposto aqui a pregar o evangelho de Cristo crucificado, e ele afirma que ele não se envergonha desse evangelho aqui, desse evangelho onde Cristo está crucificado, porque esse mesmo evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aqui o apóstolo acrescenta que é a justiça de Deus que se revela no evangelho. Isso ele afirmou no capítulo 1, no verso 16 e 17. Nesse mesmo momento o apóstolo Paulo ele acrescenta aqui a citação do profeta Abacuque, quando ele diz assim, Abacuque 2, 4, quando ele diz: o justo viverá pela fé. Esse justo é o Senhor Jesus, e ele vai justificar. Deus, por meio de Cristo Jesus, vai justificar-nos, vai justificar a sua igreja, vai justificar todo aquele que crê. O apóstolo, ele anuncia aqui a graça de Deus que envolve os pecadores que creem. Se nós pensássemos, imaginássemos aqui diante de um tribunal divino, Paulo aqui anuncia a justiça de Deus na cruz de Cristo, lançando aqui todas as bases para o evangelho da justificação. Nós vamos trabalhar com a justificação, e aqui em primeiro lugar eu quero trabalhar com o tema a maravilhosa graça de Deus, a maravilhosa graça de Deus, e essa maravilhosa graça de Deus na justificação. E a maravilhosa graça de Deus na justificação, ela se manifesta em primeiro lugar, ela se manifesta na justiça de Deus. Irmãos, primeiramente, quando não há nenhum justo sequer, não há ninguém que busque a Deus, e é isso que o apóstolo falou aqui no capítulo 3, no verso 10 e no verso 11. Não há ninguém que se volte para Deus, não há ninguém que se incline para Deus, não há ninguém que tenha o seu coração voltado para Deus. Se não há nenhuma manifestação dessa forma, se todos pecaram, é Deus que vem em socorro do homem. No verso 21 ele deixa claro que a justiça é de Deus e que a iniciativa salvadora provém de Deus aos pecadores. No verso 22, Paulo volta aqui a anunciar esse evangelho de Cristo, a capital do Império Romano, repetindo a expressão justiça de Deus. E agora ele acrescenta aqui duas verdades a respeito. Ele diz aqui primeiramente que ela vem mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Além disso, ela é oferecida para todos, porque todos têm também necessidade dela. Não há distinção entre judeus e gentios. O apóstolo Paulo ele deixou muito claro isso. Todos pecaram e todos carecem, todos precisam, todos necessitam dessa graça de Deus. Esse pecado que o apóstolo Paulo está falando, ele se refere ao modo de vida que o homem decidiu viver, afastando-se de Deus no curso de toda a sua vida e fazendo a sua própria vontade. E é por isso que eles carecem da glória de Deus, segundo a qual todos nós fomos criados, mas nós deixamos de viver de conformidade com ela.
com essa glória de Deus inicialmente quando nós fomos criados, e por isso nós precisamos dessa justiça de Deus para com as nossas vidas. A justiça que provém de Deus, ela é identificada como a justificação, sendo justificados gratuitamente por sua graça, verso 24. Essa justiça, ela envolve o caráter justo de Deus, a iniciativa salvadora e a sua dádiva, que consiste em conferir ao pecador a condição de justo perante ele. Trata-se de uma justificação do justo pelo injusto. Deus, de maneira justa, Ele vai justificar o pecador. De maneira justa, Ele vai justificar o injusto. Então, justificação, aqui nós vemos que é um termo jurídico. É como se, irmãos, nós fôssemos condenados. Ou seja, o contrário de justificação é condenação. Os dois são pronunciados por um juiz, e aqui dentro do contexto cristão, dentro do contexto bíblico, é como se o Senhor Jesus, nos finais dos tempos, o próprio Deus estaria com a justificação nos absolvendo daquilo que o apóstolo Paulo fala inicialmente, que nós estaríamos condenados, e Ele está nos absolvendo de toda essa condenação, porque de fato era isso que nós merecíamos. Por isso, portanto, quando Deus justifica os pecadores hoje, Ele está antecipando o seu próprio julgamento final, trazendo até o presente o que de fato faz parte dos últimos dias. É por isso que o apóstolo Paulo, ele diz assim, Romanos 8, ele fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Justificar é declarar que alguém é justo, é dar ao pecador o direito de desfrutar novamente o favor e a comunhão de Deus, desfrutar do favor e da comunhão novamente com Deus. É isso que nós temos por meio da justificação feita por Deus e através de Cristo Jesus. O teólogo Marcus Lane, ele escreveu falando a respeito da justificação. Ele fala que o perdão faz parte da justificação, de todo o ato redentivo de Cristo Jesus. O perdão faz parte, porque afinal de contas nós recebemos também o perdão. Mas ele diz assim: a voz que anuncia o perdão dirá: pode ir, você está livre da pena que o seu pecado merece. Mas a palavra final de aceitação, a palavra final de justificação dirá: pode vir, você é bem-vindo para desfrutar todo o meu amor e a minha presença. Isso é relacionamento estabelecido com Deus, isso é comunhão com Deus. Através aqui da justificação nós somos absolvidos e Deus nos chama para nos relacionar com Ele. Nós temos afiliação com Ele, nós temos comunhão com Ele, nós podemos chamá-lo de Pai. Ele abre as portas da eternidade para que nós possamos desfrutar, porque nós somos ali nesse momento justificados. Nós pertencemos a Deus, nós somos de Deus. Isso estabelece relacionamento com Deus. Nós que estávamos totalmente separados, um abismo muito grande, um abismo intransponível, uma separação gigantesca, sem a mínima possibilidade de acesso. Esse próprio Deus vem e estabelece a justiça dele, e essa justiça remidora dele, e nós fazemos parte dessa justiça. Nós somos absolvidos de toda a culpa, e agora Ele nos traz para um relacionamento com Ele. Nossa justificação é, portanto, a justiça de Deus manifestando a sua graça. Então nós somos justificados gratuitamente por sua graça. Em primeiro lugar, a maravilhosa graça de Deus se manifesta na justiça de Deus. Em segundo lugar, a maravilhosa graça de Deus na justificação, ela se manifesta na cruz de Cristo. A base de nossa justificação é Cristo, é a cruz de Cristo.
Mas nós poderíamos perguntar como acontece isso. É um ato de amor, porque envolve a morte, envolve doação. É um ato de amor, mas também é um ato de justiça. Deus justifica gratuitamente os pecadores por sua graça, porque Ele faz isso. Por que é que Deus faz isso? Sendo Deus santo, 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 mas sendo Deus também justo, justo, justo. Como é que Deus faz isso? Se nós perguntássemos para Deus, Senhor, o Senhor sendo santo, santo, e nós sendo pecadores, inclinados à desobediência, e o Senhor não convive com o pecado de forma nenhuma, como é que o Senhor pode nos aceitar nesse relacionamento tão profundo, nesse relacionamento de doação tão grande, nesse relacionamento presente e para toda a eternidade? A resposta de Deus seria: é a cruz. É a cruz. Em toda a carta de Romanos aqui, que Paulo escreve, não existe expressão mais surpreendente do que a afirmação de que Deus, Ele justifica o ímpio. Sem a cruz, a justificação do injusto seria injusta, seria imoral, e dessa forma seria então impossível, porque Deus de forma nenhuma Ele conceberia algo que é pecador no seu relacionamento, algo que é impuro com a sua pureza. A única razão pela qual Deus justifica o ímpio é que Cristo morreu pelos pecados dos ímpios. Somente porque Cristo derramou o seu sangue numa morte sacrificial por nós, pecadores, é que Deus pôde justificar justamente o injusto. Aquilo que Deus fez mediante a cruz, isto é, mediante a morte do seu Filho em nosso lugar, no meu lugar e no seu lugar. Paulo explica através aqui de 3 expressões, que ele diz aqui. Primeiramente, ele diz que Deus nos justifica por meio da redenção em Cristo Jesus. A redenção que há em Cristo Jesus no verso 24. No verso 25 ele diz aqui que Deus o apresentou como sacrifício para propiciação, e agora propiciação mediante a fé, mas apresentou a Jesus Cristo como sacrifício para a propiciação. E no verso 26 ele diz aqui que ele fez isso para demonstrar a sua justiça, a justiça de Deus. No verso 25 e no verso 26, isso para demonstrar a sua justiça no presente, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. E aqui nós poderíamos rever talvez algumas palavras. Propiciação em Cristo Jesus. Ele foi a nossa propiciação. Significa o ato de aplacar a ira divina, ou de tornar Deus propício. Porque Deus, Ele é santo, como nós falamos, e de forma nenhuma tolera o pecado. Então, com a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus, o Deus Filho na cruz, paga o preço do nosso pecado e nos apazigua com Deus, nos traz paz com Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, ele fala em Romanos, capítulo 5, verso 1, justificados, pois, mediante a fé, nós temos agora paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E João, de forma semelhante, também ele escreve, ele diz que Deus nos amou, mas Ele enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, para que nós encontrássemos, pela morte de Jesus Cristo, nós encontrássemos esse caminho perfeito de justiça, feito por Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Irmãos, o amor, a ideia, o propósito, a iniciativa, a ação e a doação foram todas de Deus. Deus aplacou a sua própria ira santa ao dar o seu próprio Filho amado, que tomou o nosso lugar, assumiu os nossos pecados e morreu a nossa morte,
Assim fazendo, Deus mesmo entregou a si mesmo para salvar-nos dele mesmo. Irmãos, é este o fundamento de toda a justificação. Não haveria uma outra forma. Deus sendo justo, Deus sendo santo, não haveria nenhuma outra forma dele fazer justiça, nos acolhendo junto a ele, se não fosse por meio da cruz, se não fosse por meio de Cristo Jesus. Irmãos, a cruz de Cristo, ela é a expressão máxima da nossa justificação, a morte do justo no lugar do injusto, para pagamento da nossa dívida. Em primeiro lugar, a maravilhosa graça de Deus na justificação, ela se manifesta na justiça de Deus. Em segundo lugar, a maravilhosa graça de Deus na justificação se manifesta na cruz de Cristo. Em terceiro e último lugar, a maravilhosa graça de Deus na justificação se manifesta mediante a fé em Jesus Cristo. O meio de justificação é a fé em Cristo Jesus. Paulo, ele ressalta aqui essa necessidade da fé no verso 22, 25 e 26. Ele ressalta a necessidade da fé e afirma que é mediante a fé em Jesus Cristo para os que creem. E no verso 25, ele diz que é mediante a fé pelo seu sangue como propiciação. E no verso 26, Deus é o justificador daquele que tem fé em Jesus. De fato, a justificação é somente pela fé. Esse foi um tema muito discutido, foi um tema altamente exaltado e considerado na Reforma Protestante, que é somente pela fé que nós somos justificados. A justificação é somente pela fé, é somente em Cristo, é somente através da fé. O Evangelho, ele é essa boa nova da graça de Deus, mas essa boa nova da graça de Deus, na justificação, desvia o furor de Deus que estava destinado a nós, que somos injustos. Foi desviado o furor dessa ira santa de Deus, e ela foi destinada a Jesus Cristo. E por meio da fé, quando nós cremos, por isso que Paulo está pregando esse Evangelho. Por isso que Paulo sabe que no Evangelho será revelada a justiça de Deus, a graça de Deus por meio do Evangelho. De outra forma, nós estaríamos plenamente perdidos. O Filho de Deus morreu a nossa morte, levou e carregou a nossa condenação. Que Deus tem misericórdia de quem não merece, e que a nós nada mais resta a fazer ou mesmo contribuir. A única coisa que nós devemos fazer, a nossa única função, a única coisa que nós podemos fazer é, através da fé, receber essa graça que Deus nos oferece. Não somos justificados por aquilo que nós fazemos para Deus, mas por aquilo que Deus já fez por nós. A única obra que Deus aceita como base da nossa justificação é a obra já realizada pelo seu Filho na cruz do Calvário. Concluindo aqui, irmãos, o que Deus fez na cruz de Cristo, e por meio dela Ele nos redimiu. Ele redimiu o seu povo, Ele aplacou, ou seja, Ele pagou a sua ira e demonstrou a sua justificação de maneira notória na cruz de Cristo, ali no Calvário. E é por isso que Paulo, ele não se envergonha desse Evangelho, que é Cristo crucificado, porque Ele é a justiça de Deus a todo aquele que crê. Através da cruz de Cristo, nós somos reconciliados com Deus e nós temos paz com Ele. Temos comunhão com Deus e nós somos recebidos como filhos diante de Deus. Só nos resta maravilhar-nos diante da sabedoria, diante da santidade, diante do amor e a misericórdia de Deus, e nos prostrar diante dele em humildade e adoração. A cruz deveria ser para nós
bastante para quebrantar o nosso coração e inclinar o nosso coração, trazer sensibilidade ao nosso coração para a gratidão a Deus, para o louvor a Deus, para a obediência a Deus, para a adoração a esse Deus gracioso, que por meio da morte de Cristo Jesus, Ele fez justiça a mim e a você, fez justiça a todo aquele que crê. Louvado seja Deus pela sua maravilhosa graça. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós agradecemos ao Senhor pela justiça do Senhor exercida, Deus, na pessoa do Filho, em Jesus Cristo. Nós agradecemos ao Senhor porque nós somos recebidos, ó Deus, na comunhão com o Senhor. Nós fazemos parte da família, ó Deus, de Deus. Nós pertencemos à família de Deus. Não há nenhum tipo de separação mais. Nós temos paz com Deus e nós temos também paz em nosso coração, porque nós somos resgatados por meio da justiça de Deus, na pessoa do seu Filho. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Inclina o nosso coração, traz a Deus gratidão ao nosso coração, por tudo quanto o Senhor já fez por nós. Já está tudo consumado, já está tudo quitado, e nós fazemos parte, ó Deus, da família do Senhor, dessa graça maravilhosa recebida do Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Tua graça me basta.
cabeça em casa, vamos orar. Logo em seguida nós vamos receber a bênção. Pai bondoso, Pai de amor, nós agradecemos ao Senhor por essa noite, ó Deus. Nós pedimos que o Senhor aplique Sua palavra aos nossos corações. Que através, ó Deus, da Sua palavra, através, ó Deus, das doutrinas da Sua palavra, nosso coração seja fortalecido para enfrentar as dificuldades, para enfrentar, ó Deus, o dia mau, para nos trazer, ó Deus, esperança ao coração, para aumentar, ó Deus, a nossa comunhão, para fortalecer, ó Deus, a nossa fé. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos conduza, ó Deus, por meio da Sua palavra. Nos abençoe, ó Deus, em todas as programações que nós estamos tendo ao longo da semana, através das videoconferências, ó Deus, através dos grupos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe. Continue edificando, ó Deus, as nossas vidas por meio da Sua palavra, ó Deus. Cuida de cada um de nós. Aquieta, ó Deus, o nosso coração no cuidado do Senhor, diante de tudo isso que nós temos vivido, ó Deus, diante de toda a pandemia, diante, ó Deus, da situação que o nosso país se encontra hoje, como demais outras nações, ó Deus. Que o Senhor cuide de nós, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor esteja cuidando, ó Deus, de todos os nossos governantes, dirigindo, ó Deus, e inclinando, ó Deus, os seus corações a fazer tudo quanto necessita. Nós clamamos, ó Deus, pela nossa nação, pedindo que o Senhor esteja governando, ó Deus, como o Senhor governa de maneira soberana. Em nome de Jesus, recebam a bênção, irmãos. Que a graça maravilhosa do Deus Pai, o amor do Deus Filho e as consolações do Espírito Santo estejam com todos. Amém.